Olá, querido e querida, graça e paz. Fica comigo nos próximos minutos, eu creio que será uma bênção compartilhar a palavra de Deus com você, em nome de Jesus. Vamos mais uma? Então, irmãos, com muita alegria, estamos compartilhando a palavra do reino com você. Eu creio que esses dias de Boletim da Fé você tem sido ricamente abençoado e abençoada. E assim seguimos a nossa jornada. Instruções maravilhosas têm sido liberadas nesses dias. E eu creio que hoje não vai ser diferente para a tua vida. O Senhor, Ele fala muito acerca do reino, principalmente nos 4 evangelhos iniciais do Novo Testamento. E essa palavra, ela nos consome de tal maneira, irmãos, que nós precisamos entender de uma vez por todas que o reino dos céus, ele não começa na glória, ele não começa quando morremos, quando formos para o céu. O reino dos céus começou na terra, uma vez que Jesus cumpriu todo o ministério dele, morreu e ressuscitou e deu acesso para mim e para você. Então, sobre essa palavra do reino, eu tenho uma palavra para você que está escrito lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seu discípulo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Percebam uma coisa. Jesus, ele pergunta primeiro sobre o cenário macro, sobre a multidão, sobre as pessoas. E depois ele pergunta para os próximos. Ele chega para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí é quando a gente vai para o verso 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, está escrito no verso 19, dos céus, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus, ele tem uma conversa muito franca com Pedro. Pedro já seguia Jesus, Pedro acompanhava os milagres, Pedro via os prodígios, os sinais e as maravilhas, e ele sabia, porque sabia que Jesus era o Cristo. Mas mesmo assim Jesus fez questão de enfatizar: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi o que tu viu, não foi o que tu ouviu, não foi o que você pegou. Mas foi o meu Pai que está nos céus. E sobre esse fundamento chamado revelação, eu vou firmar a minha igreja na terra. E para a minha igreja eu darei as chaves do reino. Essas chaves do reino, ela é muito interessante, irmãos. Por quê? Cristo, ele faz questão de enfatizar: a minha igreja. Ele está querendo dizer o seguinte: cara, eu não sei a igreja de fulano, eu não sei a mesquita de cicrano, eu não sei a religião A, B ou C, mas a minha igreja, ela vai ser triunfante e o inferno não prevalecerá contra ela. Percebe que quando Jesus, ele fala a minha igreja, ele fala de uma igreja que está pautada no fundamento da revelação de quem Cristo é. Em nome de Jesus, isso é muito poderoso, irmãos. E as chaves do reino dos céus estará na mão dela. E o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então, quem tem a autoridade, a déliga, para conduzir as chaves do reino aqui na terra, irmão, somos eu e você, como igreja. Está escrito isso aqui e a palavra nos garante. E diz o seguinte: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uma coisa muito importante é que aqui ele não fala chave no singular, ele fala chave no plural, chaves. E muitas vezes, irmãos, por falta de conhecimento, nós não sabemos como aplicar essas chaves. Às vezes nós queremos abrir algumas portas com chaves diferentes. Existem chaves para cura, existem chaves para fé, existem chaves para oração, existem chaves para prosperidade, existem chaves para revelação, para sabedoria, uma série de coisas, irmãos. E para abrir cada porta dessa, existe a chave específica. E o conhecimento me respaldará e te respaldará a andar como Cristo andou nessa terra, ligando todas as chaves
abrindo todas as portas e colocando tudo em movimento. Mas para isso o fundamento e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A sabedoria, irmãos, ela é precedida pelo temor, mas ela é abastecida pelo conhecimento. É impossível andarmos nessa terra vivendo o reino se nós não conhecermos o que é o reino, se nós não pararmos para estudar, se não pararmos para ter uma experiência viva com a própria palavra, que é o próprio Cristo. E eu creio que esses são dias, irmãos, de libertação em nossas vidas, onde os nossos olhos espirituais estarão sendo abertos, onde o nosso coração falará com corações. A boca fala com o ouvido, mas coração fala com coração. E eu creio que através da palavra, desse fundamento chamado revelação, essa chave preciosa do reino, irmãos, vai provocar não só uma liberdade na tua vida, como na vida daqueles que te cercam, na vida daqueles que te ouvem, na vida daqueles que você exerce influência. Esses são dias que a nossa influência precisa estar mantida dentro de uma esfera zelosa, cuidadosa. O ambiente da influência é o ambiente que promove a edificação. Nós jamais iremos influenciar alguém se não houver admiração. Então Jesus era um homem admirável, irmãos. Jesus ele não vacilava nisso, porque ele sabia que essa era uma chave preciosa de propagação do reino. Para você ver, há 2021 anos atrás, Jesus tinha a consciência de que eu preciso fazer bem feito para que essa palavra chegue em Ravel, para que chegue em Pastor Humberto, para que chegue em Pastor Júnior, em todas as pessoas. Então, tudo começou de Jesus. A chave inicial partiu dali, a revelação inicial partiu dali, o conhecimento inicial partiu dali. Então, foi muito bem feito, irmãos, e essa missão é minha e sua agora. Em nome de Jesus, repita comigo, essa missão de propagação do reino dos céus é minha. Essa missão de propagação do reino dos céus é minha e eu preciso fazer bem feito. Como? Tendo as chaves e sabendo como aplicar. Também não adianta, irmãos, nós termos a consciência de que nós temos um molho de chaves em nossas mãos e não fazermos nada. Nós estamos vivendo dias onde existem pessoas pregando o legalismo e a meritocracia, onde teremos acesso apenas se fizermos, e outro grupo de pessoas pregando que tudo é pela graça. Então, nós, enquanto igreja, nós precisamos fazer convergir essa situação do legalismo e da situação da graça. Porque tem coisas que Deus já fez, não vai fazer, já fez. Nós vamos lá e tomamos posse, Deus vai fazer apesar de nós. Mas tem coisas que Deus vai fazer através de nós e por nós. Então, com as chaves corretas, com o sentimento de revelação, conhecendo a palavra, libertos pela verdade, eu e você precisamos nos levantar para fazer a propagação ainda maior desse reino na terra, irmãos. E em nome de Jesus, eu creio em dias de maior prosperidade sobre as nossas vidas, um dia de maior influência, um dia de dias de maiores influências, dias de maior nível de sabedoria. Em nome de Jesus, o combustível da sabedoria é o conhecimento. Então eu creio em nome de Jesus que assim como Pedro escutou, bem-aventurado és, porque foi o Espírito do meu Pai que te revelou, eu e você também estaremos escutando isso nos próximos dias, irmãos. Tem coisas nessa terra, tem chaves que estão aqui em nossas mãos e existem portas nessa terra que só eu e você abriremos, porque nós somos detentores disso. Em nome de Jesus. E essa consciência ela precisa estar muito presente em nossas vidas. O propósito ele é único, o propósito ele é específico, o propósito ele é singular, mas para isso precisa haver uma predisposição do nosso coração. Eu nunca vi uma pessoa que anda em revelação estagnada. Todas as pessoas que andam em revelação, elas estão em movimento. Por quê? Revelação traz movimento. As pessoas que estão paradas é porque ainda não tiveram esse start em suas vidas. A revelação daquilo que precisam fazer, sabe? Aí vivem buscando, cara, eu não sei qual foi o meu propósito, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que é que eu tenho que fazer. O propósito número 1 é conhecer a verdade e ser liberto por ela. O propósito número 2, que em meio a esse propósito número 1, a verdade vai se levantar em você de tal forma que revelação vai acontecer. Aqui Pedro não sabia o que ele ia fazer da vida dele também. Alguns até pregam que ele é o Papa da igreja, porque Pedro significa Petros e Petros significa pedra. Então, quando Cristo fala sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, foi colocado uma doutrina religiosa como se Pedro fosse o dono da igreja. Mas não é bem assim que a Bíblia quer posicionar isso. Ela fala, olha, a revelação é o que sustenta a minha igreja. O conhecimento de quem eu sou é o que sustenta a minha igreja. E sobre esse fundamento,
A minha igreja, eu não sei a dos outros, Jesus falando, a minha igreja será edificada. Então, meu irmão e minha irmã, conhecimento traz libertação, libertação promove revelação, e revelação te põe e me põe em movimento. Essa revelação, irmãos, faz com que eu e você andemos em serviço. Jesus, ele andou com uma mentalidade de serviço. Ele tinha um coração de servo, muito embora a mentalidade de rei. Ele servia como rei. E todas as palavras que falam sobre servir no Velho Testamento, mais especificamente nos 4 evangelhos, a palavra serviço, ela não remete à escravidão. A mendicância, ela remete a uma palavra do grego chamada diáconos, que é servir ao reino, servir com excelência, promover o reino através do ministério da diaconia. Não estou falando da função em igrejas, mas eu estou falando do que o grego está falando nessa hora. O coração de Jesus, a mente de Jesus era programada para servir como alguém que tinha riquezas em sua vida. E ele ensinou sobre serviço, ele falou sobre serviço, o primeiro é o que serve, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, sempre dando a entender que aquele que serve, ele vai ser o maior do reino. Aquele que serve, ele vai liderar. Aquele que serve, ele vai prosperar. E o que não pensar, irmãos, alguém que vai servir no reino, o que pensar, aliás, calma aí, alguém que vai servir no reino, irmãos, com a mentalidade correta, só vai servir mediante o fundamento da revelação, senão vai ser peso. Tudo aquilo que eu e você venhamos a fazer para o reino, sem revelação, trará frustração. Sabe por quê? Porque vai ser pesado, vai ser difícil, vai ser enfadonho, não vai ser inspirador. Você não vai acordar com vontade de fazer aquilo, porque não tem uma revelação por trás. Está como se fosse uma obrigação, como se a gente estivesse pagando uma promessa de algo que já foi feito lá atrás. Não é esse o espírito correto. O espírito correto seria revelação, para que eu e você venhamos ser bons e boas servos e servas do reino aqui nessa terra. Detalhe, Jesus sempre falou que os servos seriam os maiores e os servos seriam os primeiros, porque quem serve tem como realidade de vida o que para muitos é novidade. Quem está no serviço, por revelação, vai viver um estilo de vida que para muitos é novidade. Então, é aquele ditado, eu moro onde alguns tiram férias. Você está morando num lugar onde muitos tiram férias. Amém? Em nome de Jesus, você habita nesse ambiente chamado revelação. Esse ambiente de revelação, ele te liberta, ele traz inspiração, ele te põe em movimento e faz com que você tenha um padrão de vida que poucos terão, que poucos possuem e que para muitos é novidade. Então, dentro desse combustível, as chaves do reino estão na minha e nas suas mãos. A chave que pertence à igreja está de posse da nossa vida e o equilíbrio, de trazer equilíbrio, sempre nessa palavra, me pertence e te pertence essa responsabilidade. Em nome de Jesus, agarra isso, vai para cima em busca dessa revelação. Não é na tua força, mas é pelo Espírito, porque não foi carne nem sangue que revelou a Pedro a revelação que ele teve de Cristo, mas foi o Espírito do Pai, está escrito. Permaneça nesse ambiente, meu irmão e minha irmã. Eu creio que serão dias de revelação na sua vida. Eu creio que serão dias de crescimento na sua vida. A revelação vai te botar em movimento. Você vai fazer coisas que você vai se perguntar de onde veio isso. E você vai se lembrar dessa mensagem. Eu tive revelação. Eu entrei no ambiente da revelação. Eu acessei o ambiente da revelação. Eu estou colocando combustível na sabedoria que Deus me deu. Eu estou em movimento, eu estou liberto, eu estou em busca de conhecimento, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando e realmente o Senhor vai te lembrar disso. Eu quero crer em nome de Jesus e pego junto contigo. Em nome de Jesus, para mim é um privilégio. Posso fazer o encerramento? Em nome de Jesus, para mim é um privilégio ter falado essa palavra para você. Acolha, espero que ela tenha caído no teu coração de uma maneira ativacional, de uma maneira que vai realmente colocar ainda mais combustível naquilo que você já esteja fazendo, que vai despertar áreas da sua vida que estavam dormindo, que vai ressuscitar planos e projetos que estavam aparentemente mortos, mas que a inspiração, a revelação, a motivação, o conhecimento, a sabedoria vai fazer com que nós sejamos servos fiéis, coração de servo
e mentalidade de rei, cada vez mais seguindo em frente. Em nome de Jesus, fica na paz. Shalom!